Fala, gente! Rapaz, e aí, hein? O que falaremos aqui hoje, hein? Bom, primeiro alô para você, canal Tricolaço por aqui mais uma vez. Eu sou o Robson Ramos, obrigado a você que está sempre conosco por aqui, falando das coisas do São Paulo. Difícil hoje, depois de... Chegou de Marte agora e veio conhecer as coisas pelo vídeo, é isso? Depois de Vasco 4, São Paulo 1. É impressionante, é impressionante. Eu tentei pensar num jeito de começar, porque a gente que vai fazer o vídeo, que vai conversar, que vai comentar, a gente tem uma ideia na cabeça de como começam os textos, como é que a gente começa falando. É difícil começar, porque tem muita coisa assim para a gente pôr em ordem. Então, quando acontece o que aconteceu hoje, você pensa muita besteira, porque assim como o time fica completamente bagunçado, o que você pensa a respeito de ideia de jogo também fica completamente bagunçado. Porque se perdeu. Não tem ideia de jogo, não tem nada, não tem nenhum rascunho, resquício do que possa ser organização de jogo. Então você começa a pensar numa série de bobagens. Né? Você começa a pensar, pô, sabe que os caras armaram? O texto está lá, inteligência artificial, movimentos anormais, tal. Teve muito movimento anormal hoje, por ruindade. Por ruindade. Enfim, você fica sem entender o que aconteceu para começar a explicar alguma coisa. Né? Então vamos lá. A gente tem o resultado. Nós não temos o diagnóstico do que está acontecendo. A gente pode tentar chegar a algum. Mas tem uma coisa que sempre me... Porque pararam de falar, mas sempre me apurrinha a cabeça, que é a diretoria do São Paulo, essa diretoria tal, é muito bagunçada. O título da Copa do Brasil não apagou isso, mas como tirou o foco de cima dos problemas causados por ela, a gente fala menos. Mas, por exemplo, no começo do ano a gente descobriu que o São Paulo devia prêmio da Copa do Brasil ainda. Eu estou levantando essa lebre de novo, porque é impressionante como sempre depois de alguns períodos ruins, vinha aquela informação de que o São Paulo estava devendo salário para o jogador. E essa diretoria deve salário para o jogador, mesmo quando, em teoria, as coisas estão bem, organizadas e tal. Né? E aí não tem jeito, cara, eu não gosto de pensar isso, mas vem isso de novo. E quando eu digo não gosto, não é nem que eu ache que o jogador tem que achar ruim mesmo. Só que eu acho que ele tem que cuidar dele também. Ele tem que desempenhar a função dele e tem que praticar a profissão dele bem. Ele vai ter talvez menos vontade, menos empenho, mas vai praticar o trabalho dele bem. Mas não é inevitável, não tem jeito. Até porque precisa ver quanto tempo se é muito, se é pouco, se tem promessa que não é cumprida. Aí o cara fica puto. Porque depois entra naquelas fases que tudo se resolve, ganha jogo, corre. O que mais chama atenção agora é o quanto o São Paulo não compete nesses últimos jogos. Não compete, não briga, não se mata. Até começa bem as partidas e até começa com muita disposição. Mas depois para de se entregar completamente. Relaxa completamente. A gente já abordou aqui nos últimos vídeos uma série de aspectos. Pode ser o pragmatismo argentino, do Zubeldia, despreocupado com resultados. Agora já não dá mais, porque o São Paulo pode ser ultrapassado e terminar a rodada em 11º. Pode ser, eu ouço às vezes falar sobre falta de vontade dos jogadores. Mas e quando o time corre e se mata em outros jogos? E são os mesmos jogadores? Né? Aí já teve, não, é o Zubeldia que tirou do time a vontade. Pô, mas uma das coisas que o Zubeldia deu ao time foi disposição. Todo mundo falou isso. Não tem uma explicação simples. Então a gente tem que se ater aos fatos, ao que aconteceu de novo de errado hoje. Hoje foi, para mim, a gente já falou essa frase algumas vezes, mas é porque ela troca, né? Mas hoje, sem dúvida, foi a pior partida do São Paulo sob o comando do Zubeldia.
E eu acho que não haverá outra pior do que essa. E ela foi pior que o jogo contra o Cuiabá, porque no jogo contra o Cuiabá o São Paulo começa bem, fica muito mal, mas recomeça bem o segundo tempo e vai bem, inclusive na hora que toma o gol, o São Paulo está bem no jogo. Depois piora de vez porque sente o baque. Mas havia quem dissesse que aquela era a pior partida sob o Zubeldia. Eu não acho. Acho até que o jogo do Barcelona de Guayaquil foi um jogo horroroso, né? Apesar de não ter perdido, foi 0-0. Foi um jogo muito ruim. Hoje foi a pior, mesmo. Porque hoje tem vários aspectos que vão diretamente para a responsabilidade do técnico. Escalação muito ruim. Substituições muito mal feitas. Leitura de jogo muito prejudicada. E a organização em campo que não existiu. Então, começando pela escalação. O Zubeldia está tentando trabalhar números de minutagem. Pera lá. Você perdeu em casa na semana e você tem um jogo que é vital no fim de semana. Dane sua minutagem, cara. Você precisa do melhor time. Aí o Luciano não vai nem para São Januário e o Arboleda também não. Explicação da Aline Fanelli da Band News FM. Preservação por causa de situação muscular dos jogadores, condição muscular. Estão perto de estourar. Cara, primeiro que isso não podia estar acontecendo. Segundo que no jogo de hoje não, me desculpa, um esforço a mais aí, amigo. Vou tirar você com 15 do segundo tempo, vai pro jogo. Só que aí, calhou de ser, depois de um jogo onde o Luciano foi mal, e teve gente que até comemorou. Aí para ajudar, o André Silva, que é bom pro São Paulo, mas o André Silva faz um golaço com 10 minutos de jogo. Só que não jogou mais, né? Parou de jogar ali. Aí, você monta um time sem observar. Não, olha, ou os caras estão muito mal, porque o Dorival até colocava o Negruti para jogar, ok. Responsabilidade demais, o cara é muito novo e tal. Mas, cara, não tem volante, o Luiz Gustavo foi o pior em campo. Então você tem que pelo menos tentar um cara desse. Bota o moleque lá e deixa o Luiz Gustavo no banco. E se precisar, troca até no primeiro tempo. Mas você precisa dar, já que o termo é minutagem para esses caras, cara. Aí começou com o Luiz Gustavo e Galopo. E o Patrick na lateral esquerda. O Wellington no banco. Também por causa de minutagem, por causa de questão física, muscular. Daí eu quero lembrar o que o Eduardo Tironi perguntou outro dia, né? Mas só o São Paulo cansa? Cara, não, porque alguém pode dizer, não, pô, os caras estão cansados, tá? Joga quarta, domingo. Né? Sim, o Vasco tá caindo para a segunda divisão de novo. Joga quarta e domingo. Tá menos cansado que São Paulo? Tá mais cansado que São Paulo? Menos cansado? Porque os caras morderam, cara. Então eu pergunto, é só o São Paulo que cansa? Todo mundo cansou, bicho. E outra coisa, quando o São Paulo pegou o Internacional na quinta-feira da semana passada, ele vinha de praticamente 10 dias sem jogar. Aliás, todo mundo ficou, né? Teve data FIFA, teve o adiamento das rodadas por causa das enchentes do Rio Grande do Sul. 10 dias sem jogar, cara. O Zubeldia pegou metrô, tirou foto com o torcedor, tal, porque estava com folga. Aí o São Paulo joga uma parte bem, outra parte mal contra o Internacional. A gente acaba até perdoando aqui, porque é um jogo fora que podia perder, e empata quase ganhando. Aí vai para o clássico contra o Corinthians. Começa muito bem, faz o primeiro gol. Aliás, muito parecido com o roteiro de hoje. O Corinthians perdido em campo, tomou o primeiro gol com 3 minutos. São Paulo podia ter feito o segundo com 15, o terceiro com 30, não. O São Paulo passou a administrar o resultado e, ao administrar, passou a relaxar. Relaxou, não, beleza, os caras estão aí, perdidão. Aqui, ó, tricolor, São Paulo, que nós é demais, nós é foda. Tomou o empate. Aí acordou, foi para cima, tal, fez o segundo, porque era muito mais time. Aí relaxou de novo, tomou o segundo gol.
Não contente com isso, vamos ao jogo contra o Cuiabá, que se tornou uma obrigação, porque era dentro de casa, contra um time da parte de baixo da tabela, não na zona de rebaixamento, mas da segunda metade da tabela. Aí o São Paulo começa bem, cai de produção, o Cuiabá é o melhor time em campo até o final do primeiro tempo. E aí, mesma coisa. Segundo tempo, o time meio que melhora no tranco, mas não consegue marcar gol e toma o gol no final, inclusive quando estava até jogando bem. Vai tudo para conta do relaxamento, cara. É impressionante isso. E aí hoje foi o roteiro igualzinho do Itaquerão, porém com o detalhe de que o São Paulo não conseguiu retomar o jogo. Naquele dia, o São Paulo conseguiu retomar um pouquinho, fez o segundo gol, depois largou de novo e tomou o segundo. Hoje não, o São Paulo tomou. Gente, vocês viram o jogo. O São Paulo teve 4 chances de gol entre o começo da partida e os 24 minutos. Fez um gol, teve mais 3. Mas assim, com imensa facilidade, porque o Vasco deixava buracos na passagem do meio de campo e a defesa completamente aberta. E o São Paulo não, como dizem aí no popular, não torceu a faca. Pô, que é isso, cara? Que é isso? Aí, ao contrário, né? Foi o Vasco que soube aproveitar os espaços que São Paulo passou a dar. Completamente perdido atrás. O Alan Franco, que voltou hoje, começou bem, mas depois se perdeu completamente. Diego Costa fez uma partida de mediana para baixo. Começou bem até, mas depois perdeu tudo lá do lado esquerdo do ataque do Vasco. O Igor Vinícius muito mal. O Nestor, que começou muito bem, saiu machucado. Aí entra o Michel Araújo para dar consistência contra o Vasco da Gama. Porra, Zubeldia. Tá louco, bicho? Eu não tô falando do Jandrei, alguém pode falar, pô, o Jandrei não dá. A gente já falou do Jandrei lá na outra fase dele. Eu não tem que falar. Só que eu acho que não dá para pôr na culpa só nele. Né? Tudo bem. O que bate entra, mas não dá para você contar com o goleiro em todos os lances capitais. Em algum momento, a zaga não pode falhar como falhou no primeiro gol. Né? O meio de campo não pode ser tão pé mole como foi no segundo gol. A marcação não pode ser tão frouxa quanto foi no terceiro gol. E a lambança não pode se repetir como foi no quarto gol. Em todos os gols, o São Paulo contribuiu profundamente com o time do Vasco. Profundamente. Então, voltando ao Zubeldia, o técnico também tem que ter um pouco de respeito por si próprio. Né? Peraí, eu vim para cá com cartaz e tal, porque eu sou o cara, não sei o quê, desejado. E assim, eu só não pego mais no pé do Zubeldia porque a gente conhece o trabalho que ele vinha fazendo, cara. Ele é um cara de ótimos conceitos. E ele pegou o time e conseguiu implantar o que ele pensa muito rapidamente. O Carpini estava tentando implantar. E aí começou a ser bombardeado. Talvez com o tempo até conseguisse, mas ele precisa de muito mais tempo. O Zubeldia conseguiu implantar de cara. A gente falou aqui num vídeo sobre o Zubeldia. O que ajudou o trabalho, muito o trabalho do Luiz Zubeldia no São Paulo, foi que os jogadores teriam comprado a ideia. A gente vê em campo isso. Nós não vemos mais. Nós não vemos mais. 4 jogos em sequência em que o São Paulo só piora. Jogou pior que o Cruzeiro quando venceu o Cruzeiro. E hoje o Cruzeiro está à frente do São Paulo. E depois o São Paulo só piorou. Teve a janela, então um jogo de médio para bom contra o Internacional, um jogo médio contra o Corinthians, um jogo ruim contra o Cuiabá e um jogo péssimo contra o Vasco. Só piora. E ó, quinta-feira tem Criciúma em casa, obrigação vencer. Criciúma é, assim como o Cuiabá, um time daqueles chatos que o São Paulo pode estar jogando com o Neymar e o Ganso juntos na fase boa, né? O Vini Júnior pode empatar no Morumbi com o Criciúma. Acontece.
E depois pega o Bahia, que é um time hoje na parte de cima da tabela. Pode descer a ladeira de novo também. Tem jogo difícil com o Cruzeiro. Mas nesse momento faz uma campanha melhor que o São Paulo. Os dois são em casa. O ingresso subiu e agora a torcida está desconfiada. E aí? Quantas pessoas estavam no Morumbi quinta-feira, 8 da noite, contra o Criciúma, e domingo, 4 da tarde, contra o Bahia? O São Paulo precisa do torcedor, precisa de você. E a diretoria precisa ajudar, cara. Precisa ajudar. Ou volta o preço antigo, você faz uma promoção. Cara, que coisa absurda. Que coisa absurda. Agora, só voltando a falar do Zubeldia com relação à história do cara ter respeito por si próprio. É assim, eu vim pra cá com esse baita cartaz e tal e coisa. Cara, eu não posso deixar isso mudar. Então eu vou ter que consertar isso aqui. E tem obrigação de consertar, cara. E se é jogador que está pisando na bola, tem que identificar. Uma coisa que técnicos não têm feito, eu faria. Fala! Fala! Ó, esse cara aqui não está colaborando comigo. Tem aquela coisa, eu sei que é feio, não deve se entregar em coletivo, mas tem que falar, cara. Se você está sendo sabotado, tem que falar. Porque a torcida vai saber. Pô, o Wellington tá me sabotando. É só você olhar em campo, o cara não tá jogando nada. Né? E aí, se esse cara amanhã tiver que dar explicação, ele vai ter que explicar por que ele não tá jogando nada. Entendeu? Mas é difícil alguém falar. Complicado, difícil demais. Mas um cara como o Zubeldia, que não é daqui, eu não sei, eu não acho que é ele. Eu tô dizendo, ninguém faz, mas deveria fazer. Para identificar. Não acho que esteja acontecendo, tá? Tô só dizendo, o Zubeldia tem que ter respeito por si próprio e precisa consertar a bagunça que ele, inclusive, está ajudando a fazer. E se entre as coisas que estão atrapalhando o trabalho estiver algum tipo de atuação duvidosa de algum jogador, tem que falar. Tem que primeiro cobrá-lo. E se não resolver, falar. Ó, esse cara aqui não colabora. Esse cara aqui está atrapalhando. Não precisa falar assim, mas faça como alguns outros treinadores já fizeram. O fulano não tem condição e tal. Tá difícil tirar alguma coisa dele. Tira o cara do time, pô! Que loucura, cara! Pelo amor de Deus! Se for necessário, e aí conta porque tirou. E aí deixa a batata pro cara falar. Sabe? Mas enfim, ele precisa consertar. E os jogadores precisam consertar o que estão fazendo em campo. Que porra é essa? Vamos lá. Não está recebendo? Mesma coisa. Tinha que vir alguém falar. Ou então vai passar por mentiroso, cara. Tem que explicar. Sabe aquele negócio? Eu não sei o que está acontecendo, sabe? A gente tenta. Pô, para com esse papinho. A gente tenta, não dá certo. Tem que dar, cara. Vocês não trabalham todo dia para dar certo esse negócio? E se a carga física tiver realmente muito complicada dentro de São Paulo, então tem que mudar a preparação física do time. Tem que mudar. Como fez o Dorival Júnior, me parece. Né? A impressão é que havia menos aperto físico, mas com o Zubeldia a coisa estava caminhando assim também. Agora que os jogadores começaram a estourar. Mesmo assim, eu insisto, tem que jogar os melhores. Não dá para você abrir mão do Luciano e do Arboleda no mesmo jogo. Pô, que isso, cara? Ah, não. Pô, então você tem muita fé que você vai se recuperar na quinta. Eu vou ganhar do Criciúma, do Bahia, do Botafogo. Porque também é bom lembrar, hein? São Paulo ainda não pegou Grêmio, Atlético Paranaense, Botafogo. Olha a sequência aí que ainda não... Atlético Mineiro. Nenhum desses times do São Paulo pegou no campeonato ainda. Tudo casca grossa. Tudo difícil. É bom que se ligue. Tá na hora. Lucas fez a pior... Primeiro, rapidamente, passando pelo jogo, acho que vai ficar mais fácil passar pelos jogadores para falar, mas vamos lá.
O Jandrei, bicho, ele poderia ter evitado um outro gol, mas os 4-1 do São Paulo é uma derrota moral. O São Paulo mereceu os 4-1. E isso não depende só do Jandrei, mas ele ajuda. Dá uma nota. Se tivesse que dar uma nota para o Jandrei hoje, eu dou um 4. Para o Igor Vinícius, que foi irregular, dá para dar um 5. Para o Diego Costa, atrapalhado hoje, 4. Para o Alan Franco, que começou bem, depois atrapalhou-se todo, 4. Para o Patrick, que começou, putz, legal, jogar na ensaiada do gol, depois 3 para ele. Luiz Gustavo, pior do São Paulo disparado. Pior, com detalhe, com requinte de crueldade. Não tem condição. Estava arrebentado no jogo. Nota 2 para ele, olhe lá. Galopo, péssimo também. Perdido em campo de novo. Não sai com mais de 3. Aí a gente vai ter o Lucas, que teve, para mim, a sua pior atuação com a camisa do São Paulo na vida. Nessa passagem, na primeira. Horroroso, irreconhecível, indisposto, perdido em campo. Nota 3 para o Lucas. Para o Rodrigo Nestor, começa muito bem o jogador, importante para tudo que está acontecendo em campo. Depois começa a cair de produção, inclusive erra na marcação no momento do gol de empate do Vasco da Gama. Ele já havia errado antes, quando o Vasco não marcou o gol. Depois erra no momento da marcação. Cai de produção, se machuca e sai. 6 pelo que fez de bom antes. André Silva fez até o jogo até a lance do gol e um pouquinho depois participou um pouco do jogo, fez um golaço, depois sumiu. Nota 4. E o Caleri, ainda faltou o Caleri, cara. Ainda faltou o Caleri. Não entendi o Zubeldia tirar o Caleri. Foi por minutagem também. Não tem explicação, cara. É a única. Mas aí a única vai cair de novo naquela. O jogador importante tem que ficar em campo, louco. Que negócio é esse? Tá loucão, cara. Não, e aí ele tirou o Caleri e pôs o Wellington Rato. Né? Dá para dar uma nota 5 pro Caleri, porque, de novo, ele se esforçou, mas foi mal. Pôs o Wellington Rato. Que não é que o Wellington Rato não ajudou o time, ele não tinha para quem ajudar. O André Silva estava muito mal, foi pro comando de ataque e depois não resolveu nada. E ainda entrou o Juan depois, né? Mas antes do Juan entrou o Ferreirinha, saiu o Igor Vinícius, quem foi para a lateral foi Michel Araújo, que tinha entrado no lugar do Nestor, foi muito mal também. Dá para dar uma nota 2 para o Michel Araújo com louvor, 3, vai. E 2 vai ficar só com o Luiz Gustavo. E aí o André Silva foi para o comando de ataque, não apareceu para a partida ali. O Ferreirinha, tudo que tentou, ele errou. Tudo que tentou, errou. Nota 3 para ele. E o Juan ficou sem nota. Então, faltou esse detalhe do Caleri, para você ver como o Zubeldia estava maluco hoje. Maluco, completamente maluco. Fica para quinta-feira o seguinte: precisamos de um outro São Paulo em campo. Não pode ser este hoje. Não pode ser este hoje. Péssimo, tudo muito ruim. Precisa desligar e ligar tudo de novo. E precisa vencer o Criciúma. Não há outra possibilidade. Valeu, gente. Por esse vídeo é isso aqui. Aquele abraço para todo mundo.